Boa tarde. Hoje falamos sobre um dos principais pilares para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e sustentável, a educação de qualidade. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4 das Nações Unidas visa garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa. Também promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Mas este objetivo, ambicioso e fundamental, enfrenta inúmeros desafios, desde a desigualdade no acesso à educação até à necessidade de modernização e também inovação no ensino. Nesta reportagem vamos abordar os principais obstáculos, explorar soluções e ouvir estudantes e o público em geral que aceitaram participar nesta reportagem. A nossa equipa de repórteres está no terreno para nos trazer diferentes perspectivas e histórias. Vamos então começar com uma análise detalhada dos desafios globais e locais na educação. Para começar a nossa análise, convidamos o Luís Truta, comentador semanal do nosso programa. O Luís, com o mundo a caminhar para uma era cada vez mais digital e interligada, quais são os principais obstáculos que a educação enfrenta a nível global? Obrigado desde já pelo convite. É assim, os desafios são vários. Vamos apontar desde já o acesso à educação. Acho que não só dentro do nosso país, mas lá fora, são vários os exemplos que poderíamos dar relativamente ao acesso. Este acesso varia muito fruto do investimento também da educação, ou seja, os fundos que o país ou não tem para implementar na educação, e parte desse acesso refere-se também à falta das escolas, à falta de materiais básicos, até de tecnologias, e ligando aqui um bocadinho às tecnologias, podemos também associar a formação dos professores, que a partir também é um outro desafio que fica aqui na educação, porque nem todas as políticas educativas conseguem acompanhar não só as tecnologias, mas também as necessidades que os mesmos têm. Por exemplo, um país que sofre alguma alteração dentro da sua política, obviamente que não vai verbalizar as economias para a educação, mas sim para aquilo que está a acontecer no momento. E parte desse desafio vai em encontro à educação. Em termos de soluções, que iniciativas a nível nacional têm mostrado resultados positivos? Uma iniciativa, agora estou-me a lembrar precisamente do Covid-19, não só a nível nacional, mas também a nível global. O uso da tecnologia foi uma peça fundamental para aliar a educação à tecnologia e vice-versa. Outra ação que eu me lembro foi do estudo em casa da RTP, lá está, a tecnologia, o uso da tecnologia, aliás. No entanto, essa parte também pode ter revelado algumas dificuldades, não digo só a nível nacional, mas também a nível global, do acesso à tecnologia. Países que não têm tanto aposta financeira a esse nível, acabam também de mostrar algumas desigualdades. Outras ações que eu me recordo também, não só do Covid-19, mas também de ações formativas e tudo mais, apontei até aqui 3 exemplos que eu trouxe, que foi a ação do CTT, que era plantar uma árvore, que era para mobilizar, aliás, a reflorestação das áreas incendiadas em 2015. Outra ação foi a da SONAI, que era basicamente dar formação, e essa formação também era remunerada, não só a trabalhadores da SONAI, mas também algumas pessoas de fora. Como referiu anteriormente, que medidas têm sido implementadas para melhorar a educação no nosso país? Então, nós temos visto alguns avanços significativos nos últimos anos, mas ainda há vários desafios. Uma das medidas mais importantes que temos implementado é a digitalização nas escolas. Por exemplo, o acesso à internet, o acesso até aos computadores, como falei há pouco tempo, no Covid-19 e na pandemia, quando estávamos no ensino à distância, foi um dos vários pontos que foi implementado. Outro ponto positivo tem sido o investimento cada vez maior na formação de professores, essencialmente na adoção de novas metodologias pedagógicas e também de formação no sentido tecnológico. No entanto, isto também alcança um desafio, que é o facto das pessoas conciliarem a vida pessoal com profissional e ainda mais a formação por cima. Por outro lado, estamos ainda a lidar com algumas dificuldades estruturais, sobretudo com o acesso de alguns professores em algumas zonas. Recordo-me de haver algumas notícias em que falavam que alguns pontos do país, sobretudo no interior, tinham alguma falta de professores no início da época escolar.
E outro lado, também temos ainda o abandono escolar. Como podemos ver neste gráfico aqui que vamos apresentar ao lado do Eurostat. Há muito abandono escolar, sobretudo nas zonas do interior, muito fruto também de falta de incentivos e falta de motivação para continuar os estudos e por aí afora. Outros dos projetos que Portugal tem feito é a adaptação das necessidades especiais à educação, ou seja, o ensino para todos de igual forma. Claramente que estes feitos são pequenos passos e ainda há muito a fazer para que a educação seja realmente de qualidade. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Agora, passando para o exterior, temos 2 reportas, onde vou ouvir as opiniões dos principais envolvidos do sistema educativo, que são os estudantes, os professores e o público em geral, para saber as suas opiniões. Acha que em Portugal todos têm acesso a uma educação igualitária, independentemente do género, da idade, da situação económica? Na verdade, eu acho que tem a ver com vários fatores, nomeadamente a zona, por exemplo, nas zonas rurais e urbanas as oportunidades são diferentes, mas em relação ao género, eu como pessoa de um meio rural não noto grande desigualdade. E agora com esta mina, o que é que acha relativamente às infraestruturas das escolas em Portugal? Acha que são apropriadas para uma educação de qualidade, inclusiva? É assim, eu acho que isso depende muito do sítio onde as escolas estão localizadas e do investimento que é feito na escola. Por exemplo, eu acho que as faculdades, como são edifícios mais antigos, são também as infraestruturas que precisam, se calhar, de ter as condições mais melhoradas. Por exemplo, eu estou a estudar na ESEC, na Escola Superior de Educação, e ultimamente até tenho passado nas notícias o Polo 2, que é um edifício que faz parte da ESEC, tem vários aspectos que precisam de ser melhorados. As salas de aula, os quadros ainda são azis, as janelas não fecham, pronto, entre diversas coisas. Pronto, é isso. Ok, muito obrigada às duas. Obrigada, tchau. Bom dia, acha que posso fazer uma pergunta rápida? Bom dia, sim. Queria te perguntar se acha que o acesso à educação infantil em Portugal é suficiente e se todas as crianças de facto têm a possibilidade de entrar no ensino pré-escolar. O acesso, penso que não é suficiente em Portugal. No entanto, existem de diferentes zonas do país em que o acesso realmente é suficiente, porque há diversas ofertas, seja por exemplo a nível do transporte, em que conseguem permitir que as crianças tenham acesso à educação pré-escolar. Em zonas mais rurais, nem sempre é fácil esse acesso ser suficiente, essas medidas serem suficientes. Ou seja, nem todas as crianças têm a oportunidade. Nem todas as crianças têm a mesma oportunidade, existindo nas mesmas medidas, nem todas as crianças penso que não têm a mesma oportunidade. Pronto, é isso. Bom dia, acha que podemos fazer uma questão? Então, isto é para um projeto académico e nós queríamos questionar se de facto acredita que em Portugal existem oportunidades adequadas para uma formação contínua e aprendizagem para adultos e profissionais. Eu acho que sim, acho que a escola pública fornece ferramentas que permite às pessoas que não querem por vezes seguir o ensino regular, seguir mais o ensino técnico, fornece essas ferramentas de forma gratuita, até muitas vezes remunerada, e portanto isso permite que essas pessoas possam seguir um ensino mais técnico logo desde cedo, e mesmo para pessoas também que estão em outras fases da vida mais avançadas e algumas desempregadas, também sei que existem programas que permitem reabilitar e aumentar os conhecimentos para que elas possam ser novamente reintegradas no mercado do trabalho com outras competências, e portanto também sei que esses programas são gratuitos, algumas das vezes também novamente remunerados, e portanto acho que sim, acho que existem as ferramentas necessárias para isso. Então, queria lhe perguntar se acredita que o Governo e as outras entidades investem o suficiente e valorizam os professores. Eu acho que hoje em dia está muito instaurado naquilo que é tido como a evolução profissional, que temos que fazer sempre formação fora do contexto de trabalho. E então, por muito que esteja na lei as 35, agora 40 horas de formação anuais que se devem fazer, existem sempre entropias ao serviço, ou não poderem faltar às atividades que têm que lecionar, ou outras componentes relativas às aulas,
que acabam por fazer com que o profissional tenha sempre que ir nas suas horas profissionais, sejam em horário pós-laboral, seja em fins de semana, fazerem as suas formações complementares. Portanto, não acredito que existam tantos apoios quanto aqueles que muitas das vezes são transmitidos. Eles até podem estar lá, só que não são implementados. Hoje ouvimos diferentes vozes sobre a educação de qualidade e os desafios que ainda persistem, desde estudantes, professores e em público em geral. Como, por exemplo, a tecnologia que pode ser usada ou até os professores precisarem de mais formação. O ODS número 4 é ambicioso, mas fundamental para que todos consigam ter o acesso à educação para os preparar para o futuro. Obrigado por nos acompanhar e continuar a seguir a nossa programação para mais atualizações sobre este tema, essencial para o futuro de todos.